Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, a política em Tapetinga está em efervescência, né? O pré-candidato a prefeito pelo Mobiliza, Alfredo Cabral de Assis, concedeu entrevista ao programa Sertão Moderno, desse dia 11/6, terça-feira, programa apresentado por Edilson Lima e Adriane Brito. Eu vou dizer para você, os rumos que esta campanha eleitoral de 2024 vai tomar não estão escritos, não, né? Esses rumos ainda estão por serem desenhados, né? Olha, Alfredo Cabral de Assis, uma pessoa muito séria, compenetrada, com um vasto trabalho social desenvolvido ao longo de décadas, principalmente nas periferias da cidade, tanto no contexto social quanto também na questão do esporte, na geração de emprego e renda, né, na economia do município. Alfredo tem sido uma pessoa muito ativa e efetiva, né? E politicamente o cara teve 2 mandatos de vereador consecutivos, não teve o terceiro porque não quis concorrer a mais uma reeleição. E agora estava na condução há mais de 10 anos do PSD aqui no município, partido aliado, né, do governo do estado, e de forma sorrateira e assim um tanto quanto desrespeitosa, a legenda foi tomada de Alfredo, né? É evidente que ele entregou o partido, pediu desfiliação, mas não estava nos seus planos, né? A pré-candidata Cida Moura, que não queria ir para o PT, o partido do seu esposo, José Carlos Moura, né? Foi prefeito por 2 vezes pelo PT, está filiado ao PT, e a gente não consegue entender como que a esposa de um líder do PT não vai para o partido de seu esposo, né? Mas a explicação o próprio Alfredo deu na entrevista. Ele disse que a questão é que Cida Moura, pré-candidata do PSD, é pecuarista, latifundiária, né? Produtora rural, como o seu esposo José Carlos é, e como o seu genro, o Lucas Costa, que foi secretário de Agricultura do Estado, também é produtor rural e não seria bem visto, né, eles, como produtores rurais, estarem filiados ao PT, que é um partido que apoia a invasão de terra, né, que apoia o MST, que apoia a invasão de propriedade privada. Então, uma forma de maquiar esse apoio, que esse apoio continua sendo dado, porque todos os partidos aliados ao governo federal, do governo Lula, e ao governo do estado, tanto na época de Jacques Wagner, quanto de Rui Costa e agora com Jerônimo Rodrigues, são apoiadores de invasores de terra, né, de terroristas, né, do MST. Então, para esconder, né, este apoio velado, né, que a pré-candidata Cida Moura, que o seu genro Lucas Costa, que José Carlos dão aos movimentos de invasão de propriedade rural, Cida Moura, como pré-candidata, achou que não era interessante filiar-se ao PT. Isso foi o que Alfredo falou na entrevista, vou colocar aqui. Portanto, realmente foi um absurdo o que foi feito, mas a gente entende, eles disseram que por serem fazendeiro não ficava bem no PT, né? Que queria conquistar o voto do agronegócio, portanto foi a desculpa apresentada. E foi o que disseram para ele, o motivo pelo qual ela não iria para o PT. Então procurou uma outra legenda, no caso o PSD. Só que não tiveram a habilidade de conversar com Alfredo, de chegar a um acordo de quais seriam, né, as alterações com a vinda de Cida Moura, com a vinda não, com a ida, né, de Cida Moura para o PSD. E aí ele, o Lucas Costa, já chegou impondo, né, em nome da pré-candidata, que é Alfredo Cabral, deveria expulsar um vereador de mandato, o vereador
pastor Evandro, que era vereador do PSD, e teria que aceitar a filiação de Hildérico Nogueira, vereador, de Valdeir Chagas, vereador, e de Diego Rodrigues, o popular Diga Diga, ex-vereador. Então essa era a condição para que Cida Moura se filiasse ao partido de Alfredo, como que Alfredo estivesse clamando, né, para que Cida viesse para o seu partido e aceitasse essas imposições. Então, Alfredo, muito coerente, como sempre o é, né, ele não aceitou que o pastor Evandro fosse expulso do partido, porque, tipo assim, o que o cara fez para justificar uma expulsão sem passar pela comissão de ética e disciplina do partido, né? E depois ele também não concordou de que esses outros nomes que viriam fosse assim como que uma imposição, deveria ser discutido. E essa inabilidade política, né, de se discutir com Alfredo Cabral de Assis fez com que Alfredo saísse do partido, orientasse o pastor Evandro a pedir desfiliação também, de quebra, um outro vereador de mandato do partido, Valquírio Lima, o Valquirão, também saiu. Então, 2 vereadores de mandato saíram do PSD e se filiaram ao MDB. Alfredo Cabral assumiu a direção do Mobiliza e levou um bom número de pré-candidatos a vereador que eram do PSD e de apoiadores dele que também eram do PSD. Ou seja, o Mobiliza hoje é um partido que tem a dimensão igual a que era o PSD, porque Alfredo Cabral é a liderança que traz, né, que levou essas pessoas para o seu partido. E o PSD está lá esvaziado e Cida Moura trabalhando para sair candidata pelo PSD, mas a história é essa. Inclusive, né, nessa quebra de braço aí entre Cida Moura, pré-candidata pelo PSD, e João de Deus, pré-candidato pelo PT, o presidente do PT, ouvindo a entrevista de Alfredo Cabral de Assis, o André Dantas, mandou uma mensagem para o programa e soltou os cachorros para cima de Lucas Costa, para cima de Cida Moura, para cima desse pessoal que assumiu o PSDB em Itapetinga. Olha o que o André Dantas disse para Alfredo Cabral na entrevista que ele concedeu à emissora de rádio. Nossa solidariedade a Alfredo. O PT não concorda com a forma como a direção estadual do PSD tratou essa grande liderança. Tá vendo aí? André Dantas dizendo que o PT de Itapetinga não concorda com a forma como a direção estadual do PSD tratou essa grande liderança, Alfredo Cabral de Assis. E, inclusive, aqui eu faço um adendo. O presidente estadual do PSD é o senador Otto Alencar, que foi quem convidou Alfredo para assumir a legenda em Itapetinga, tão logo o partido foi criado. E de lá para cá, Alfredo só fez engrandecer o nome do partido. E o senador Otto Alencar também foi desleal com Alfredo Cabral de Assis, porque conhecendo a lealdade de Alfredo, o trabalho que Alfredo tem, a liderança que Alfredo tem, o senador deveria ser a primeira pessoa a intervir e falar com seu filho, dar um puxão de orelha no seu filho, o Otto Filho, que é deputado federal, que está por trás dessa armação toda, e deveria dizer para o Otto Filho, olha, não trate Alfredo dessa forma não, rapaz. Alfredo tem cuidado da legenda, né, tem eleito vereadores, é uma pessoa muito solista, ele não merece esse tratamento, mas senador Otto Alencar foi extremamente desleal com Alfredo Cabral e assinou embaixo todas as atrocidades
que foram feitas com ele. Então a situação é essa, né? A pré-candidata Cida Moura não quis filiar-se ao PT para não vincular o seu nome aos invasores de propriedade rural, porque ela, como produtora rural, o seu esposo, ex-prefeito José Carlos Moura, como produtor rural, o seu genro, Lucas Costa, ex-secretário de Agricultura e também produtor rural, não queriam ficar feios na fita com os produtores rurais de Tapetinga, que, diga-se de passagem, são os pecuaristas, são os produtores, o pessoal do agro, que sempre apoiou, principalmente financeiramente, as campanhas majestosas que aconteceram na história de Tapetinga. Então, é uma maquiagem, né, que está sendo feita, porque todo mundo sabe que qualquer partido da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues é apoiador de invasores de propriedades rurais, né, de sem terras, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui eu não tenho outra alternativa senão parabenizar o presidente do PT de Tapetinga, André Dantas, por ter a coragem de ligar, né, mandar uma mensagem para o programa de Edilson Lima ao vivo e se solidarizar com Alfredo Cabral de Assis, dizendo que não concorda com a forma truculenta como a direção estadual do PSD tratou essa grande liderança, Alfredo Cabral de Assis, que segue com a sua pré-candidatura e diz que vai até o final e que é a única chapa que já tem uma formação completa. Tem um prefeito que é pré-candidato a prefeito, que é Alfredo, e o pré-candidato a vice, que é o pastor Lécio Rosa. Então, o que você acha? Você acha que o eleitor e o produtor rural itapetinguense vai comer essa história de que Cida Moura, de que Lucas Costa não apoiam invasores de terras, de propriedades rurais, só pelo fato de não irem para o PT, mas irem para o PSD? Deixa aqui o seu comentário. Eu acho que não cola, né?